Então, a gente tem que lembrar um pouquinho da articulação normal. Eu vou ter lá, bem na frente do ouvido, cabeça da mandíbula. Quando a gente mexe a mandíbula um lado e o outro, a gente sente ela mexer. Bem na frente do tragus do ouvido, a gente sente ela mexer. Eu vou ter a cabeça da mandíbula, sobre ela, sobreposta, eu vou ter um disco articular, está conectado à cabeça da mandíbula, e em tese os dois devem caminhar juntinhos. Eles têm um pequeno espaço entre eles, mas é um espaço que é virtual. E não aderido a eles, mas também compondo a articulação, eu vou ter aqui a superfície articular do osso temporal. Aqui eu estou olhando de frente, aqui eu estou olhando de lado. Então, cabeça da mandíbula, disco, superfície articular do osso temporal e eminência. Então, essas duas estruturinhas aqui, ó, andam juntas. E elas deslizam sobre essa aqui. Na patologia, eu vou ter aderência. Onde é que localiza a aderência? A aderência se localiza entre o disco e a superfície do osso temporal, onde se espera que o disco deslize. Se eu tenho aderência, eu posso ter dificuldades nesse deslizamento. Mas vamos olhar um pouquinho mais adiante como é que é isso. Tá? Se eu fosse olhar em histologia, é isso aqui que eu ia ver, ou no corte anatômico, né, na peça anatômica. Ó, superfície articular, eminência, cabeça da mandíbula e o disco sempre interposto. Do ponto de vista biomecânico, a cabeça da mandíbula e o disco vão se comportar como um complexo. Os dois andam juntos, de mãozinhas dadas, sempre juntos, deslizando sobre a superfície articular, num movimento que a gente chama de translação. Toda a estrutura se movimenta sobre essa superfície articular do osso temporal. Está vendo nesse vídeo que eu já mostrei ali para vocês anteriormente. Aqui a gente tem o disco sempre interposto, tá, Silvia? E para os alunos que vão assistir em gravação, aqui está a cabeça da mandíbula. Aqui são os tecidos retrodiscais. Veja que eles estão mantendo o disco posicionado. Tem uma certa elasticidade nessa camada superior aqui, que é elástica. Essa camada inferior é mais conjuntiva, é mais rígida, mais firme. O que é importante gravar disso aqui? Importante gravar disto é que o disco e a cabeça da mandíbula têm que andar juntinhos. Quando eles andam juntinhos, o que acontece? Eu não tenho nenhum tipo de ruído e a velocidade do meu movimento é harmônica. Não percebo nenhuma interrupção aqui de velocidade, mesmo no cadáver fresco aqui, que é onde foi feita essa preparação. Tá? Então, não tem ruído, a velocidade é constante. Bom, aí a gente tem que pensar que nem tudo são flores na vida, né? Que existem as patologias, e as patologias vão surgir ao longo do tempo, na articulação temporomandibular, muito em função de alterações morfológicas, alterações de forma dessas estruturas. São alterações de forma, Silvia, que são difíceis da gente ver em qualquer tipo de exame radiológico ou mesmo ressonância magnética. Eu não consigo ver pequenas aderências, não consigo ver o processo andando. Então, eu acabo seguindo um modelo teórico que explica a maior parte dessas ocorrências aqui, talvez não explique todas. Mas, de uma forma geral, qual que é a patogenia, o jeito que a doença se desenvolve aqui? Muito bem, durante a mastigação, eu tenho a contração do músculo pterigoide lateral, que vai trazer o disco em direção à eminência, trazer a cabeça da mandíbula em direção à eminência, mantendo o disco sob uma certa pressão. Mas uma pressão suficiente para contrapor a resistência do alimento, do bolo alimentar. Então, não é para ser uma mega carga, e a gente, hoje em dia, também não passa o dia mastigando.
E eu sempre que eu dou aula para vocês, eu peço que vocês lembrem, os criacionistas que me desculpem, mas a gente veio das cavernas. E lá os nossos ancestrais, lá nas cavernas, eles também não passavam o dia mastigando. Pelo contrário, se eles se alimentassem uma vez ao dia, era luxo. Não passava o dia mastigando. Então, o mastigar aqui funcional, em tese, não vai me causar patologia, mesmo que eu coma uma bela costela, ou enfim, ou lá os nossos neandertais, lá anteriormente, que eles passassem comendo graminídeos, frutos, né, tubérculos, enfim, que é um alimento bem humano, e bem rico em carboidratos, bem nutritivos. Então, mesmo que os nossos ancestrais tivessem uma escassez de alimento muito maior do que tem o nosso indivíduo contemporâneo, que vai no super e compra de tudo, na verdade, você não passa o dia mastigando. Pelo contrário. Mas o indivíduo moderno, se a gente vai encontrar alguns indivíduos que passam o dia apertando os dentes. Indivíduos que são bem ativos nessa questão parafuncional e que a parafunção, a gente põe um guarda-chuvão grande na língua portuguesa e chama tudo de bruxismo. Todo tipo de hiperatividade do sistema mastigatório, seja ela com movimento, com apertamento, com aumento de tônus muscular, com ranger que você escuta, que você não escuta, tudo a gente chama bruxismo. Talvez um dia a classificação seja melhor e a gente define, olha, eu tenho diferentes maneiras, diferentes comportamentos de bruxismo. Mas hoje em dia o termo é esse. E é um termo que é um guarda-chuvão, ele abraça muitos tipos de hábitos parafuncionais. Com a tração progressiva do disco, não pensando na mastigação, mas pensando nesses hábitos parafuncionais, existe uma tendência que o disco deslize em direção anterior e em direção medial, quer dizer, ele vai para frente e um pouquinho para o meio. Meio do corpo, a gente pensa lá na coluna vertebral. Existe uma tendência que é causada por duas coisas. Primeiro, pela inclinação das fibras do músculo pterigoide lateral. E, em segundo lugar, porque eu tenho muito poucas estruturas que ativamente trazem o disco para trás, para não dizer que eu não tenho nenhuma. O que mantém o disco na posição dele é a própria forma dele, ele tem aquela forma de bala soft, com esse centro aqui um pouco menos espesso do que os bordos. Uma das primeiras coisas que a gente vai ver quando eu, por exemplo, faço uma ressonância de um paciente que está iniciando os sintomas, eu vou ver um assentamento da cabeça da mandíbula, não mais no meio do disco aqui, mas ele começa a sentar na banda posterior. E se eu começo a pensar, eu começo a ver que a banda posterior vai se afilando ao longo do tempo, fazendo com que o disco modifique a sua forma. A grosso modo, é a primeira coisa que a gente vê, é degeneração do disco. Eu tenho um exame só que me mostra isso hoje em dia, que é a ressonância magnética, e ainda assim difícil de interpretar. Mas essa teoria se comprova em ressonância magnética. Também se sabe da patologia cirúrgica, embora a gente não tenha nenhum exame que eu consiga enxergar aderências, mas a gente sabe da patogenia que existem aderências nas articulações, aderências entre as superfícies articulares. O que são essas aderências? Quando eu tenho muita pressão prolongada numa estrutura, eu posso ter alguma lise das células superficiais, formação de pequenas fibrilas, como se fosse um processinho inicial cicatricial, né? Mas do ponto de vista celular, entre uma superfície articular e a outra. No caso, a ação celular se dá muito mais pela superfície superior aqui, pela superfície articular. Por quê? Porque o disco não contém células. O disco não contém células. Mas, ainda assim, se eu tenho uma pressão prolongada, eu posso ter a formação dessas aderências. Como se eu tivesse uma colinha ali secretada pelas células que vai fazer com que uma estrutura se grude na outra.
E nas fases iniciais, o meu paciente, quando faz, ou não vamos chamar de paciente, tá? Mas o indivíduo, quando faz alguma força para se movimentar, ele rompe essas aderências. A descrição lá da clínica, muitas vezes é essa, aquele paciente que acorda e diz, doutor, parece que está meio duro aqui, tá, e de repente eu abro a boca e tudo se solta. Ou a gente mesmo pode ter essa experiência, porque como eu comentei aqui anteriormente, Silvia, todos nós temos algum grau de apertamento dentário. É difícil um indivíduo que não tenha nenhum dia, nenhuma noite, ou nenhum dia que ele não aperte os dentes com mais intensidade, ainda mais nessa pandemia maluca aí que a gente está vivendo o dia de hoje e tem um pouquinho de dificuldade de saber como é que vai ser o dia de amanhã. Muito bem. Essas aderências, essas alterações morfológicas do disco, elas ocorrem de forma progressiva, nem sempre eu consigo mapear no mesmo indivíduo essa progressão, mas de uma forma geral, eu vou apresentar aqui para vocês um modelo que é teórico, vamos chamar ele é o paciente perfeito, ele vai ter todas as fases da disfunção articular e vai resultar no que a gente chama de desarranjo interno da articulação temporomandibular. Quando eu perco aquela imagem do vídeo ali, de ter o meu disco bem assentadinho em cima da cabeça da mandíbula, deslizando perfeitamente, complexo côndilo-disco, com movimento amplo, livre de qualquer tipo de ruído, de qualquer tipo de alteração de velocidade, eu vou dizer que eu tenho um desarranjo interno da articulação temporomandibular. E esse desarranjo interno, de novo, eu tenho um guarda-chuva grande embaixo desse nome. Eu tenho vários tipos de alterações que eu posso chamar de forma genérica de desarranjos internos e que vão se caracterizar nos pacientes. Alguns pacientes podem ter desarranjos internos e ter algum tipo de grau de sintoma de dor, mas nem todos. Alguns podem só dizer, doutor, um pequeno ruído aqui de vez em quando, minha articulação dá uma estraladinha, uma coisa baixa, ou que às vezes o paciente nem associa isso como uma alteração em si, e na verdade, Silvia, essas pessoas você pode identificar no teu exame. Eu sou um fonoaudiólogo, estou aqui examinando meu paciente, vou apalpar a articulação temporomandibular lá durante a minha consulta clínica e percebo que tem um pequeno ruído. E que o paciente às vezes nem percebe, entendeu? Não está acostumado, né? Tem um sonzinho ali que a gente não escuta, vai escutar só se botar o estetoscópio, ou escuta, eu digo, né? O cirurgião escuta com a ponta do dedo. Eu escuto um som com a ponta do meu dedo, que eu percebo que tem ali uma vibração, uma formação de uma onda sonora, um ruído. Mas que, embora esteja bem na frente do ouvido, o paciente daqui a pouco não se dá conta que aquilo existe, ou se dá conta e não dá bola, né? E essas fases iniciais do desarranjo interno de ATM, elas são bem assintomáticas mesmo. A gente percebe na consulta, às vezes, ou eventualmente o paciente tem algum sintoma muscular que está correlacionado com essas alterações articulares aqui. Até usei um termo que eu não deveria ter usado. Não necessariamente está correlacionado. Às vezes a pessoa tem um pequeno desarranjo interno que não causa absolutamente nenhum sintoma nela, mas pode ter uma dor muscular por outro motivo, até pelo próprio bruxismo. Agora, essas alterações morfológicas, em alguns pacientes, elas podem progredir, fazendo com que o disco assente cada vez mais anterior e que eu tenha um afinamento do bordo posterior. Às vezes o disco chega a indentar na região posterior, como se ele formasse uma nova concavidade, em vez de ser bem no centro do disco, como é no indivíduo livre de qualquer tipo de desarranjo, ele praticamente faz aqui uma nova cavidade na região posterior. E a tendência é sempre essa, tende a 100% dos pacientes que têm desarranjos terem um deslocamento anterior e medial do disco. Essas alterações morfológicas podem causar mais ou menos ruído, e o paciente eventualmente pode se queixar disso ou não. Agora, existe uma passagem de fase aqui.
Lá no livro, eu vou passar no mesmo capítulo de um item para outro. Eu saí do início do desarranjo interno, em que eu tenho um termo que não tem uma tradução para o português, que chama-se shift do disco, um pequeno deslizamento do disco em que a cabeça da mandíbula se assenta na região posterior, e eu passo a ter, num segundo estágio aqui, do ponto de vista patológico, embora seja difícil estadiar isso perfeitamente, tá? É linear essa transição. Eu vou ter o meu disco se deslocando para frente a tal ponto que o côndilo em repouso não se relaciona mais tão intensamente com o bordo posterior e ele já está assentando aqui, ó, na zona bilaminar. Então, o que aconteceu com esse disco aqui, na posição 0, lá, com a boca fechada? Esse disco está deslocado. E esse deslocamento, normalmente, a gente vai observar para a região anterior ou para a região medial, né, acompanhando as fibras do músculo pterigóide lateral, que é um dos vilões aqui, ele ajuda a tracionar o disco para frente e não tem muita coisa que mantenha o disco na posição. Uma das coisas principais é a forma própria do disco. Quando ele perde a forma, a tendência é ele se deslocar ainda com mais facilidade, podendo ter uma interposição da zona bilaminar. Muito bem. Tem pacientes, normalmente isso aqui acontece de forma progressiva, a própria zona bilaminar vai se adaptando devagarinho, mas em alguns pacientes isso acontece de forma abrupta. E esses pacientes muitas vezes experimentam dor nessa transição. Assim, doutor, vem para a consulta e diz assim, doutora Silvia, eu tive um dia lá que eu acordei, a boca estava meio travada, estava doendo, eu não conseguia abrir direito. Agora eu estou conseguindo abrir, mas quando eu abro dá um estralo. E esse estralo continua ao longo do dia. Ele se repete muitas e muitas vezes, não é nem na aderência, só que é um estralo, tem um estralo de manhã, ou se eu tiro uma soneca, aperto os dentes na soneca, eu estralo logo depois da soneca, ou se eu fico muito tempo de boca fechada ali, vou me espreguiçar, dá um estralinho e depois não dá mais. Isso a gente pensa aderência, pequenos deslizamentos de disco. No deslocamento eu já tenho um estalo um pouco mais importante, e às vezes é um estalão mesmo, que dá para eu escutar até socialmente. Está jantando lá com a pessoa, ela dá um croque, croque, croque na articulação. Tá? A gente diz que é uma articulação estalante, né? O popping TMJs, tá? Se fosse em inglês. E numa primeira fase aqui, pensando no nosso paciente perfeito, quando a pessoa abre a boca, ela vai experimentar um ruído durante a abertura e, às vezes, durante o fechamento. Às vezes, eu percebo alterações de velocidade desse movimento, né? Se ele é unilateral ou se os deslocamentos são bilaterais, mas em pontos distintos de reencaixe do disco durante a abertura, às vezes o meu paciente vai ter uma sinuosidade na abertura. É aquela pessoa que, quando vai abrir bocão para bocejar, ela dá uma ajeitada na mandíbula. E dá para ver isso durante o exame. Você percebe essas sutilezas. Claro, precisa examinar pacientes para isso. Mas são sutilezas que vão derivar de assimetrias que a gente tem entre as nossas articulações. Às vezes, embora a gente considere as desordens temporomandibulares, de uma forma geral, como um problema que afeta ambas as articulações e todo o sistema articulatório, às vezes eu tenho estruturas que estão mais afetadas do que outras. Então, eu tenho pacientes, por exemplo, que têm deslocamentos expressivos em uma das articulações e a outra completamente normal, livre de sintoma. É muito engraçado, porque às vezes eles fazem sintoma nas duas, na que está alterada, na que não está alterada, e dá um nó na cabeça da gente, porque nem sempre a correlação do exame complementar, nem sempre o exame complementar correlaciona com a clínica que a gente está vendo no paciente. Muito bem. Então, num primeiro capítulo aqui desses desarranjos, eu vou apresentar para vocês o desarranjo de disco em que há deslocamento anterior e medial do disco com recaptura, ou com redução, como o Atkinson chama, que é o que vai acontecer no paciente que vai abrir a boca e, durante a abertura, ele experimenta um ruído
esse ruído representa o momento em que o disco se reencaixa. Ele se reencaixa sobre a cabeça da mandíbula e, a partir daí, o movimento é tranquilo, como se a articulação fosse normal. Normalmente, antes do estralo, seu corpo tem alguns aparelhos que medem a velocidade do movimento, a cinemática disso aqui, eu vou perceber que eu tenho uma redução na velocidade de abertura, de movimentação da mandíbula. E aí reencaixa, dá uma aceleração rápida e volta ao normal de novo. Então, vamos olhar um vídeo disso aqui? Ele encaixa, mas depois ele pode repetir essa situação de desencaixar de novo? Ele pode repetir essa situação de desencaixar de novo. Na verdade, ele repete, tá? Na verdade, ele repete, né? Ele repete isso muitas e muitas vezes, inclusive durante o exame. Então, é isso que me diferencia na clínica, que é uma suspeita de uma aderência, um pequeno deslocamento do disco, um pequeno deslizamento, como a gente chama, de um deslocamento com redução. O estralo vai se repetir várias e várias e várias vezes. Nem sempre ele repete em todas, tá? Mas ele repete várias e várias e várias e várias vezes, com muita frequência ao longo do dia. E algumas vezes também, se o paciente experimenta travamento periódico durante essas situações aqui. E pode ter uma relação com bruxismo, isso, professor, não, né? O bruxismo é fator causal, tá? Mas ele não é o único, ele é um dos. Tá? A gente diz que ele é um fator causal e que ele é um fator perpetuante dessas desordens. Você vai ver isso com mais frequência em pacientes que apresentam bruxismo, tá? Mas não é sozinho. Se fosse sozinho, eu ia ver muito mais, entende? Muito mais. Porque o bruxismo se vê muito comum na população. Olha essa tela aqui, por exemplo. Ó. Olha que legal. Aqui é no cadáver fresco. Esse vídeo vocês acham no YouTube, tá? Olha o disco aqui como escapa, tá vendo? Vai abrir, tá difícil, abriu. Aí vai voltar, o disco vai deslocar de novo. Consegue visualizar isso? Para mim, às vezes, isso é tão claro que, se não for claro para vocês, me avisa. Tá? Outra coisa que eu quero pedir... Né? Aí, assim, ele descontrola, é isso? Nessa descida? Exatamente. Exatamente, ó. Aqui ele vai escapar. Ó, estou em repouso, a boca está fechada aqui, eu não estou vendo os dentes, mas se fosse ver a boca fechada, estava assim. A minha cabeça da mandíbula não está relacionada com o disco, eles não estão mais conectadinhos. E o que vai acontecer? Quando eu vou abrir a boca, parece que faz uma força, pum! Escapou, o disco entrou. Se eu estivesse escutando ruído aqui, se fosse um paciente, não um cadáver, provavelmente eu escutaria um estralo aqui. E ele é mais audível conforme a consistência do colágeno do paciente. E também, se o paciente é mais magrinho, se o paciente é mais gordinho. O paciente é mais gordinho, por exemplo, tem muita gordura subcutânea. Nem sempre você escuta tão claramente isso. Mas, às vezes, aquela pessoa que é bem magrinha, que tem articulações já mais estralantes, é muito claro esse ruído aqui, durante o exame. Outra coisa é que a gente começa a olhar para outras estruturas articulares, e, por exemplo, eu já não vou ver mais bonitinho aqui, é uma zona bilaminar. Tá mais aqui, não tem mais aquelas fibras elásticas, entendeu? Por quê? Porque quando a cabeça da mandíbula vai descansar aqui no repouso, vamos ver onde é que ela vai, com quem que ela vai se relacionar. Ó, ela vai se relacionar com a região onde eu tinha a zona bilaminar. Só que a zona bilaminar era muito delgada, tinha fibras elásticas ali, muita presença de elementos vasculares, estruturas que não são feitas para tolerar pressão. Então, o que acaba acontecendo aqui? O corpo se organiza e forma colágeno, forma cicatriz. Eu vou ver um tecido substituindo a zona bilaminar, quando eu tenho deslocamentos do disco, muito mais rígido. É por isso que alguns pacientes, não são todos, mas pacientes que têm transtornos de disco, normalmente têm um grau de abertura de boca um pouco menor. Ok?
Então, esse vídeo aqui é fácil de encontrar na internet, no YouTube, bem fácil mesmo. Então, esse é o deslocamento de disco com redução, significa que o disco vai se interpor, ele não vai estar interposto em repouso, mas vai reencaixar com a boca aberta, e quando reencaixa, normalmente eu tenho um ruído mais alto. A gente pode ver isso em outras, é fácil de encontrar vídeos disso. Eu estou vendo, por exemplo, uma outra representação esquemática, em que eu vou ter algum grau de abertura da boca, e durante esse movimento de abertura, o meu disco vai reencaixando. Então, eu acho aquele vídeo anatômico ali o melhor de todos. Tá? Bom, a segunda situação patológica aqui, entrando nos deslocamentos mais expressivos, é o deslocamento do disco sem redução, em que eu não vou ter mais a figura daquele estralo alto, eu posso ter alguns ruídos, né? Esses ruídos advêm do fato que as estruturas da articulação, elas não têm exatamente um casamento em termos de forma, e quando você tem alterações morfológicas mais expressivas, em algum momento essa falta de casamento de forma pode gerar algum ruído enquanto essas estruturas estão deslizando. No deslocamento sem redução, eu já não vou ter mais o reencaixe do disco. E muitas vezes meu paciente experimenta uma redução que é variável da abertura da boca. Com certeza, o mesmo paciente, antes e depois de sofrer esse tipo de alteração, ele reduz a sua abertura bucal. Mas o espectro de abertura bucal entre diferentes indivíduos é muito variável. Depende do tamanho da cabeça, da elasticidade do colágeno, de quanto que a mandíbula se projeta, do tamanho da mandíbula. Então, tem muitas variáveis. Mas meu paciente, antes e depois de desarranjos internos, normalmente ele perde a capacidade de abertura bucal. Nas situações agudas, quando o deslocamento do disco sem redução, quando ele se manifesta, e eu vou contar um pouquinho a narrativa de como o paciente descreve isso para a gente, em muitas situações eu tenho um quadro doloroso, quadro de dor aguda das articulações, em que o paciente não consegue abrir a boca, ele tem uma restrição mais severa de abertura da boca. E como é que o paciente conta essa história para a gente? Normalmente é um paciente que vem para a consulta dizendo o seguinte: doutor, estou com um quadro de dor, não consigo abrir a boca direito. E aí você pergunta, como é que foi, como é que era antes? Antes eu sentia um barulhinho, doutor, quando eu abria e fechava a boca. E aí, de repente, eu estou meio travado, ou não, eu tive travado, estou com dor ainda, e o barulho desapareceu. Isso também é um relato comum. Depende de quando eles chegam para a consulta. Às vezes o paciente, entre sentir a dor, agendar a consulta e vir para a consulta, às vezes ele melhora dos sintomas e nem sempre ele vem, ou enfim. Porque essa é uma situação muito mais comum do que a gente imagina. Nem todo paciente que tem essas alterações vem para a consulta. Às vezes ele acha que aquilo é normal, está tudo bem, né? E não causa um impacto necessariamente grande na vida da maior parte dos indivíduos. Normalmente a gente fala assim, de forma grosseira, tá? Que 10% dos pacientes que têm algum desarranjo vão procurar uma consulta alguma vez na vida e que talvez 1% deles sejam sintomáticos de forma crônica. Mas veja, nessa situação aqui, o meu disco vai estar deslocado. Bom, ele já estava antes, né? Já estava lá na fase anterior do nosso paciente patologicamente perfeito. Durante a abertura de boca, o meu disco vai iniciar, a cabeça da mandíbula vai iniciar o seu movimento de rotação, a abertura progressiva da boca. Eu tenho aquela dificuldade que eu já tinha antes, mas veja, eu não tenho mais aquele estralo com o reencaixe do disco. O meu paciente vai abrir a boca de forma mais restrita, vou ter uma redução dessa excursão da cabeça da mandíbula dentro da superfície articular, e eu não tenho mais o reencaixe. A boca vai fechar e o disco vai continuar deslocado. Vamos ver isso no vídeo para ver se faz mais sentido. Professor, essa parte aqui, ela é sequência da outra patologia ou elas são independentes?
essa com redução. Não, Não sem a redução. necessariamente você vai ter isso como uma consequência. Não, na verdade, você tem pacientes que têm transtornos de disco e que têm transtornos musculares. A gente tem isso de forma distinta do ponto de vista patológico. Só que muitos pacientes que têm transtornos de disco fazem dor muscular por causa do transtorno de disco. Entendeu? Porque o transtorno de disco, ele pode ser uma causa de dor profunda. Então, essa é a lógica de você, em alguns pacientes, tratar o disco ou de abordar isso aqui de forma diferenciada, tá? Outra situação é que pacientes que possuem DTM, às vezes eles têm dor acompanhada de restrição de movimento, Silvana. Então, isso é importante, você identificar qual que é a causa do bloqueio do movimento. O paciente chega para ti para consulta e diz, doutor, eu não consigo abrir a boca. E aí você vai examinando esse paciente, identificando o transtorno de disco. O diagnóstico, até 15 anos atrás, era clínico, era bem difícil de diagnosticar. Hoje em dia, com ressonância, não é tão difícil. A ressonância nos traz muito bem isso. Até vou mostrar uma imagem a seguir para vocês, mas eu só quero esse vídeo aqui, eu acho que é elucidativo. Eu gosto muito dessa série de vídeos. Não sou só eu que gosto, tá? O professor do mundo inteiro produz isso aqui. É um material antigo que está disponível aí no YouTube. Veja, olha aqui a cabeça da mandíbula, cavidade articular, eminência. Meu disco está rechaçadinho aqui, ó, pobrezinho, está todo dobradinho, ó. Não tem mais aquela forma bicôncava, bonitinha, sentado sobre a cabeça da mandíbula. E olha o que vai acontecer quando a gente movimenta para abrir a boca, ele continua lá. Continua lá. Às vezes ele está mais dobradinho, às vezes ele está menos dobradinho. Tem paciente que consegue, mesmo com o disco dobradinho, ter uma abertura de boca bem razoável. E todos os tecidos dessa articulação estão mais espessos. Não tem mais zona bilaminar. E praticamente eu tenho só cápsula. Um pouquinho aqui do ligamento de Pinto, como a gente chama. Ligamento essa prega retrodiscal aqui. Tá? Todo o tecido bem colagenizado. Então, aqui eu tenho um deslocamento de disco sem redução e provavelmente uma articulação muito bem adaptada. Quer dizer que esse paciente tinha ou não sintomas? É difícil de saber. O sintoma pode aparecer de distintas formas. E nesse caso, professor, tem cirurgia para fazer algum ajuste? Tem situações em que a gente usa a mão de cirurgia, sim, viu? Aí corrige. Sim, você tem algumas técnicas de reposicionamento de disco bem descritas, tá? Aqui é o mesmo vídeo. A gente já viu o vídeo, ó. Na ressonância magnética, vê a ressonância aí? Na ressonância magnética, a gente vai olhar, ó, aqui está a cabeça da mandíbula, superfície articular, aqui está o ouvido, canal auditivo, aqui está o cérebro, e o que a gente vê em cinza aqui é muita musculatura e tecido conjuntivo na volta da articulação. Aqui está a cabeça da mandíbula, eminência articular, está o ouvido, que é o cérebro, e tecidos ao redor da articulação. O meu disco está deslocadinho ó, aqui para frente. E quando o paciente vai tentar abrir a boca, ele vai continuar aí na frente. Eu não vou ter mais o reencaixe do disco. Quando isso ocorre de forma unilateral, Silvia, a gente vai ter um deslocamento que normalmente é para o lado afetado. Tá? Então, meu paciente que abre a boca e desvia para um dos lados, essa é uma das suspeitas que eu posso ter, não é a única, mas é uma das suspeitas que eu posso ter, um deslocamento de disco sem redução. E alguns pacientes vão ter bastante restrição de movimento. Isso é muito variável, depende do tempo de evolução da patologia, depende também de características intrínsecas do paciente, consistência do colágeno, enfim.
potencial de adaptação que varia muito de pessoa para pessoa. São tantos fatores que a gente fica com dificuldade de falar a respeito. Em muitas situações, o paciente se adapta com aquele deslocamento de disco e passa a vida bem. Em outras situações, infelizmente, aquele tecido que se forma no lugar da lâmina retrodiscal nem sempre suporta as cargas que ele poderia suportar, ou que, num paciente que se adapta, o tecido que se forma ali acaba por suportar. Em algumas pessoas, até porque os fatores perpetuantes muitas vezes continuam, né? Por isso que eles recebem o nome de perpetuantes, né? O paciente que faz bruxismo, ele continua fazendo bruxismo ao longo da vida. Se você trata, isso pode melhorar, mas nem todo mundo se trata ou acessa tratamento. Aí vem outras tantas discussões que fazem com que a vida de algumas pessoas seja muito diferente da vida de outras pessoas, e você vai trabalhando em cima daqueles que te procuram ajuda. Mas em alguns pacientes eu vou ter perfuração daquela zona retrodiscal ou perfuração do próprio disco, e vai começar a bater superfície articular contra superfície articular. Aí, gente, é duro, é cabeçudo com cabeçudo, tá? Duro com duro. E aí a natureza é muito inteligente, porque quando acontece esse bater de estrutura dura contra a estrutura dura, que é o que está demonstrando nessa preparação aqui, o que pode acontecer aqui? Pode acontecer desgaste, né? Duro com duro, né? Só que aí o corpo é muito inteligente. Sabe quem é que vai ser desgastado aqui? Quem vai ser desgastado aqui é a cabeça da mandíbula. Ela vai reabsorver, tá? Por que o senhor está dizendo que o corpo é sábio? Porque se essa outra estrutura que é a eminência articular aqui, se fosse ela a sofrer desgaste e reabsorção, a cabeça da mandíbula ia parar dentro do cérebro. E isso não acontece, ou dentro do ouvido. Eu já vi acontecer. Mas não dentro do cérebro. Só vai acontecer em caso de traumatismo. Do ponto de vista funcional, se o paciente tem potencial para ter reabsorção óssea, ele vai ter essa reabsorção óssea se manifestando na cabeça da mandíbula. E normalmente isso está, na verdade, normalmente não, isso está relacionado a um processo inflamatório que pode ser sintomático ou não, e pode ser mais ou menos sintomático em algumas pessoas do que em outras. Tem uma série de fatores que pesam nisso. Então, a gente vai dizer que os transtornos de forma lá dos desarranjos internos, das articulações temporomandibulares, eles também podem ter repercussões inflamatórias. Inflamação dos tecidos formadores da articulação. Então, posso ter inflamação da sinóvia, da membrana interna da articulação. Eu posso ter inflamação da cápsula. Eu posso ter inflamação da região retrodiscal. Ou eu posso ter tudo inflamado. A gente vai dizer que o paciente tem uma artrite. Se essa artrite vier combinada de alteração de forma da cabeça da mandíbula, eu vou dizer que ele tem uma artrose. De novo, ter uma artrose aqui, ele engloba um guarda-chuva de situações clínicas diferentes. Isso eu estou dando aula aqui para vocês, estou até sendo específico, porque o termo artrose é um termo que você usa para um monte de coisa, um monte de transtorno articular. O paciente tem artrose. Tá? Mas é um conjunto de transtornos inflamatórios que pode ser relacionado com aqueles desarranjos internos e que tem sintomas, normalmente são sintomas que vão e vêm durante a evolução desses processos. Em alguns pacientes, esse ir e vir é muito frequente, e a gente vai dizer que esses pacientes têm uma recorrência maior de sintomas, com dor articular, dor muscular, pode ter sintomatológico, né, plenitude auricular, né, sensação de ouvido cheio, tá? Pode ter zumbido, mas isso também é muito discutível, quanto que o zumbido vem quanto que ele está relacionado a desarranjo articular e quanto que não. É difícil de você falar a respeito disso. Eu prefiro pensar que o zumbido normalmente tem uma causa auditiva, pelo menos quando eu estou clinicando.
mas a verdade é que muitos pacientes têm sintomas otológicos. E eu recebo muitos pacientes que vêm do otorrinolaringologista, porque a primeira suspeita, a primeira busca clínica que o paciente foi atrás, foi o otorrino achando que estava com otite. O tratamento, gente... Eu queria te dá um perguntar pouco... isso, professor. Oi, perdão. Quando é que o paciente chega no teu consultório? Quando ele está com a dor ou, no caso, a indicação? Porque é difícil tu desconfiar de tudo isso se tu é leigo, né? E aí a coisa já está feita. É interessante isso. Eu posso te dizer que o paciente chega em diferentes estágios, mas normalmente o paciente vem para mim especificamente, normalmente é um paciente recorrente, ou é o paciente que fez uma dor aguda e foi para alguma urgência, algum serviço médico de urgência e veio buscar o atendimento especializado. Muitos dentistas fazem o tratamento agudo e tratam clinicamente DTM muito bem. Não precisa ser especialista necessariamente. Agora, os pacientes que recorrem em sintomas, esses sim acabam em algum momento buscando tratamento especializado. E eu tenho uma gama de coisas que pode estar relacionado ao tratamento. Depende muito do que você identifica como fator perpetuador, depende muito se a DTM vai representar uma alteração de forma, uma alteração funcional, ou se o paciente tem só dor e o bruxismo com desgaste nos dentes. Então, o tratamento é muito variável. De uma forma geral, como os fatores perpetuadores têm a ver com comportamentos, você vê o paciente com bruxismo que tem queixas, de uma forma geral, você identifica algum grau de ansiedade, algum transtorno comportamental nesses pacientes. Tenta trabalhar isso, as coisas mais simples. Olha, vamos dormir bem, vamos nos alimentar bem, vamos desapertar os dentes durante o dia, vamos buscar alguma técnica de relaxamento. Às vezes, as placas oclusais entram também dentro desse repertório para proteger os dentes, para minimizar os transtornos musculares, é muito eficiente a terapia por meio de placas oclusais. E alguns pacientes, aqui você vai ter a maioria dos pacientes, tá? Daqui para cima. Terapia comportamental, terapia oclusal, tá? Com placas oclusais, que é um tipo de terapia reversível, tá? Não deu certo, vai lá, tira a placa, deu, não usa mais. Eu não fiz nenhuma alteração permanente naquele indivíduo. Depois, eu vou ter as terapias físicas também, né? Aqui é mais quando o paciente tem algum sintoma específico. Então, meu paciente tem uma dor muscular e ele recorre muito, tem lá um trigger point muito recorrente, eu posso recorrer, eu posso me utilizar, por exemplo, de agulhamento seco, terapia com laser de baixa intensidade, infravermelho, terapia de onda de choque, TNS, tem muita coisa disponível. Vai depender do que o terapeuta tem em treinamento, quanto que você pode gastar com aquilo e qual que é o tamanho da queixa do paciente. Aqui é um território que eu não consigo falar numa aula de graduação para isso, porque o aluno de graduação está saindo do zero. E aqui eu vou ter que ir muito além do zero, e daqui a pouco eu não vou deixar a pessoa compreender nem o que está perto do zero ali, de saberes, né? Não é zero é a forma de falar, porque muitos aqui, se eu tivesse uma sala cheia aqui, Silvia, muitos dos teus colegas podem até ter sido pacientes aqui desse tipo de situação. Eu tenho um espaço para tratamentos ortodônticos, cirurgia ortognática, quando eu tenho alteração de forma relacionada, mas não é a primeira escolha. Da mesma forma que eu tenho, nos transtornos de disco, eu tenho cirurgias para eles. Desde a simples lavagem da articulação, artrocentese, com aplicação de alguma medicação ou não, cirurgias abertas da articulação, e chegando no topo da cadeia lá com uma substituição total da articulação, quando a articulação é irrecuperável. Que a gente chama, hoje em dia, a gente tem as próteses totais articulares. Vai depender do quê? Vai depender do grau de alteração, né? Se eu tenho, por exemplo, uma situação como essa aqui, que é uma evolução de um transtorno de disco, que é uma osteoartrite, que o paciente tem muita restrição de abertura ou que ele tem muita alteração de forma,
às vezes o paciente quer corrigir a forma, né? E a alteração de forma não é alteração de forma só da articulação na radiografia. Não, quando a articulação reabsorve, a mandíbula cai para trás. E aí o paciente diz, olha, eu quero meu queixo de volta. Eu digo, não, teu queixo não tem nada, o problema está na articulação. Mas nem sempre eu vou tratar lá na articulação. Às vezes a articulação está reabsorvida, mas está funcional. E aí eu vou corrigir o transtorno que foi causado, vou corrigir a forma, seja ortognática. Então, não tem uma receita que vai funcionar para todo mundo, mas o que o clínico quer? Primeira coisa que o clínico quer é controlar a dor. E o paciente quer isso também. Dor é a queixa principal que leva pessoas à consulta em qualquer área do conhecimento. Tá? Vai desde a clínica médica, ortopedia, né? Bucomaxilo não é diferente. O paciente com dor se motiva mais a buscar tratamento. Mas tem pacientes que estão bem, estão sem dor, e eles têm consequências dos transtornos. Uma restrição de abertura, pode ter uma deformidade de face, como é o caso aqui, e você vai tratar de acordo com o que o paciente manifestar para você. E aqui o caminho, a gente pode ir muito longe com isso. Mas hoje já temos 1 hora. Era o tempo que eu tinha destinado aqui para trabalhar isso, e eu fecho esse assunto com vocês dentro desses transtornos. Até a osteoartrose ou reabsorção condilar seria a evolução dos transtornos de disco. Não começo com osteoartrose. Geralmente eu começo com uma articulação normal que vai sofrendo degeneração ao longo do tempo. E essa degeneração, embora a gente estime que todos os passos ocorram no paciente, ele passe por um deslocamento com redução, depois um deslocamento sem redução, o disco perfura, e aí você tem a osteoartrose, nem sempre eu vou identificar todos esses passos. O paciente pode vir para mim no início do problema, e eu não sei se ele vai evoluir, ele pode vir no meio, e ele pode vir já com reabsorção avançada. Como é que eu vou tratar? Eu vou tratar de acordo com o momento que o paciente me procurar, e o meu primeiro objetivo sempre vai ser recuperar o paciente em termos de abertura de boca, recuperar a função de movimento e minimizar a dor ou eliminar a dor. Minimizei ou eliminei a dor, recuperei o movimento, aí é que eu vou pensar em tratar transtorno de forma. Se o paciente quiser, porque muitos não querem. Tem muita gente que tem o queixo pequenininho e que vive bem com isso. Então, essa seria, vamos dizer assim, a minha última mensagem aqui nessa apresentação. E aí, professor, a fono entra como uma terapia depois, se tu fez a cirurgia ou não? A fono vai entrar, Silvia, a meu ver, tá? Eu, professor Baraldi, o que eu quero quando eu ensino fono? Eu quero que o fonoaudiólogo saiba diagnóstico. Acho que isso é a primeira coisa. Ou, pelo menos, suspeite de alterações. Tá? Porque, por exemplo, uma paciente com um transtorno importante de forma pode procurar o fonoaudiólogo esperando que aquela forma seja melhorada. E nem sempre isso vai acontecer. Então, eu quero que o fonoaudiólogo enxergue a patologia, enxergue a doença. Agora, onde vai ser a atuação, eu não sei até onde vai. Porque quando eu comecei a fazer ortognática, comecei a trabalhar nisso, nem se falava no fonoaudiólogo nessa área. O fonoaudiólogo trabalhava muito assim, não, tem que fazer um diagnóstico diferencial de macroglossia, né, no paciente que é prognata, por exemplo. É isso, o paciente tem um transtorno da fala. Esse era o papel do fonoaudiólogo. Hoje em dia, você tem equipes de cirurgia de articulação que tem fonoaudiólogo dentro da equipe. Eu não tenho ideia onde é que isso vai. Depende de como surgirem técnicas e de como o fonoaudiólogo, a fonoaudióloga vai se inserir dentro desse tratamento, com as suas técnicas próprias. Eu não tenho a ousadia de dizer qual que é o papel do fonoaudiólogo. Agora, quando eu ensino para o fonoaudiólogo isso, eu quero que a pessoa conheça. E mesmo que isso não seja o conhecimento principal lá do fonoaudiólogo, quando ele se deparar, ele vai lembrar, mas eu já tive uma aula disso uma vez na vida. Porque se nem enxergar nenhuma vez, como é que tu vai saber?
tá? E aí vem o papel realmente do conhecimento verbal, porque, por exemplo, um fonoaudiólogo não vai ler um livro de disfunção temporomandibular escrito por um dentista. Ele vai ler os tratados lá de terapia funcional, que às vezes são escritos por fonoaudiólogos. Então, se você não se apresenta para coisas novas, né? Quando o curso surgiu, o curso era novo. Então, a gente quis por coisas novas. No grupo de vocês, de docentes e técnicos, tem a Bárbara Aleixo, que trabalha super bem com cirurgia ortognática. Com pós-operatório e com pré-operatório também. É uma pessoa que tem experiência nessa área. Então, ela se inseriu. Mas nesse sentido, por isso que eu gosto de dividir esses conteúdos com vocês, embora eu saiba que, cara, isso é muito menos importante que eu estou falando do que vocês aprenderem áudio, tá? Muito menos. Né? Ou do que aprender terapia da fala, porque isso, cara, isso é o ganha-pão. Assim como eu, bucofacial, meu ganha-pão é extrair terceiro molar inferior. Eu preciso saber fazer aquilo ali para pagar as contas. Bom, a hora que as contas estão pagas, eu vou ver o que eu vou fazer. Né? A conta está paga, bom, eu posso ir um pouquinho mais para lá, um pouquinho mais para cá, né? Tenho direito a um prazer intelectual também. Tá? Então, é nesse sentido que eu apresento essas coisas, absolutamente não. É essencial que o fonoaudiólogo domine esse assunto? Acho que não. Mas eu acho que a gente vai, né? A minha mentora sempre usava a parábola do semeador, quando ela ensinava. Dizia, olha, parábola do semeador lá da Bíblia. A gente semeia entre pedras, mas entre as pedras tem terra fértil. Né? Então, aqui não colocaria os alunos como pedras, não é isso, absolutamente, tá? Mas eu usaria a analogia porque eu tenho alunos, quando eu pego uma turma de 30, 40 alunos, que têm interesses distintos. E a gente vai testando vocês, né? Aí tem um lá que gosta mais dessa matéria e às vezes segue nessa área mesmo. Então, eu vou deixar isso aqui gravado para os colegas, tá? Um abraço aí para a turma toda, tá? Tema de casa é procurar lá no YouTube, olhar esses vídeos, porque realmente, na questão de movimento articular, o vídeo é muito interessante. O vídeo te dá o movimento mesmo, assim, como é que, eu vou imaginar como é que é na pessoa. Aí começa a se apalpar aqui, já começa a se identificar e internalizar esse conhecimento de como é a função normal e de como a função se altera nas situações patológicas.